O Flamengo anunciou Tite como seu novo técnico para o restante da temporada 2023 e um projeto maior, obviamente, para trabalhar no clube ao longo de 2024. Olhando para os trabalhos recentes do treinador e para o elenco que tem nas mãos, trata-se de uma união entre o melhor time, o melhor elenco do futebol brasileiro e um dos melhores da América do Sul, e o melhor treinador também do futebol brasileiro nos últimos anos. Mas dentro de campo, como isso pode funcionar? No vídeo de hoje a gente vai entender como o Tite pode usar as peças do Flamengo, qual o modelo de jogo ideal e quais as soluções para que o rubro-negro volte a ser muito competitivo na próxima temporada. Bom, a gente já está vendo aí o elenco do Flamengo no campinho com as peças que o Tite vai ter à disposição para trabalhar em um primeiro momento. É claro que o Flamengo pode passar por uma reformulação em alguns setores pensando na próxima temporada e algumas trocas aí também, né? Tem muito jogador em fim de contrato, Davi Luiz, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, todos esses caras têm o fim do contrato nessa temporada. Tem outros casos aí específicos, como o do Pablo, por exemplo, como de outros jogadores como o Arrascaeta, que se machucou muito ao longo dessa temporada, dos últimos anos. Caso a caso aqui que a gente olhar, Gabigol e Pedro, enfim, para entender como esse Flamengo pode ser montado para o próximo ano. Começando pela disputa no gol, hoje o Flamengo tem Rossi, Matheus Cunha e o Santos. O Santos trabalhou bastante tempo com o Tite, então é uma possibilidade, né, de que o arqueiro que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil na temporada passada volte à meta titular no Flamengo. A defesa é o setor em que o Flamengo deve passar por mais mudanças aí pensando em 2024. Davi Luiz não deve permanecer, Pablo não deve permanecer e o Rodrigo Caio em fim de contrato não deve permanecer. É muito difícil que a zaga mude de Fabrício Bruno e Léo Pereira, titulares ao longo do trabalho vencedor do ano passado. Nesse ano, titulares também, um momento de baixa do Flamengo. O Flamengo vai ter que investir nesse setor para essas reposições, já que esses jogadores não devem ficar. Na lateral esquerda, a tendência é que o Ayrton Lucas seja o titular mais uma temporada. E aqui tem uma questão: Felipe Luiz vai ser mantido, não vai ser mantido? O contrato dele acaba, é um jogador de 38 anos, jogou muito pouco nessa temporada, por lesão ou por opção. Pode ser que ele não permaneça, pode ser até que encerre a carreira. Existem aí algumas questões em relação ao futuro do Davi Luiz, do Felipe Luiz, perdão. Caso ele não fique, o Flamengo vai precisar buscar um lateral que possa competir com o Ayrton Lucas por essa vaga na esquerda. Na direita já tem um quadro um pouco diferente, você tem três opções aí para uma vaga, com Varela, Mateuzinho e Wesley. O Wesley mais titular ao longo dessa temporada. O Mateuzinho dos três talvez seja o que tecnicamente deixa um pouco mais a desejar. E o Varela é um lateral com características um pouco diferentes, é um jogador de uma composição maior defensiva. O Wesley é um cara que passa bastante. Acho que esses dois vão ser bem usados pelo Tite em momentos específicos. No meio-campo, muitas possibilidades aqui, principalmente para as duas primeiras funções. Vou até deixar o Gerson destacado aqui para falar mais especificamente dele mais adiante. Mas o Pulgar se encontrou nessa função de 5 e foi um jogador importantíssimo para o Flamengo ao longo dessa temporada. E aí você tem Alan e Thiago Maia, que podem jogar também como 5 ou como 8 nessa função no meio-campo e juntos ou separados do Pulgar, enfim. São jogadores importantes também que tem muito a render ainda no Flamengo. O Vitor Hugo é um meio-campista mais jovem, pode ser esse segundo homem, pode ser um jogador mais avançado, pode jogar até por um lado ou em um trio. Não sei se num primeiro momento vai ter tanto espaço assim, mas é uma peça importante. Gerson e Arrascaeta, como esse meia mais armador, o Gerson tem jogado assim nessa função de 10, jogou no último jogo contra o Corinthians. E aí para os lados opções diferentes. Everton Cebolinha, né, que trabalhou com o Tite na seleção brasileira, no único título do Tite na seleção brasileira, o Everton Cebolinha foi titular naquela Copa América, e o Bruno Henrique prestes a renovar ou não seu contrato aí para mais um ciclo vestindo a camisa do Flamengo, é um jogador importante também que voltou muito bem da lesão. Do outro lado tem o Luiz Araújo, que tem uma característica específica, menos utilizado nessa temporada, chegou ao longo do ano também. E o Everton Ribeiro, que também tem aí uma questão de contrato para ser renovado ou não, é um jogador que o Tite gosta, levou a Copa do Mundo. E aí os dois da frente, Pedro e Gabigol. Acho que a base do elenco é essa, pensando na próxima temporada, com as questões aí de renovação. Modelo de jogo. Ao longo da trajetória recente do Tite, de 2012 para cá, né, aquele trabalho dele 11-12 no Corinthians, campeão brasileiro, depois campeão da Libertadores e Mundial, depois uma volta ao Corinthians em 15 para ganhar mais uma vez o Campeonato Brasileiro, e o período, né, de 6 anos na seleção brasileira tem versões muito diferentes, né? Não é um treinador só que tem só uma direção. Até mesmo na própria seleção tem um Tite que trabalha de formas diferentes, e vou até me fixar mais nesse período, para a gente olhar um pouco para o que pode ser esse Flamengo do ponto de vista de modelo de jogo, de potencial aí das peças. Na seleção brasileira de 2018,
naquela trajetória para a Copa de 18, o Tite trabalhava muito mais com um jogo de mais aproximações, né? Então tinha, por exemplo, na direita um Felipe Coutinho que atravessava muitas vezes o campo para fazer uma tabela com o Neymar, para criar uma superioridade do outro lado. O próprio William também fazia um papel muito parecido quando era titular. O Neymar era um ponta naquela ocasião. Tinha o Renato Augusto como meio-campista mais cerebral, o cara do passe, da condução do jogo. O Paulinho era um volante que passava bastante. Tinha o Gabriel Jesus como uma referência. A seleção da Copa de 22 já é uma seleção diferente, um ataque mais posicional. Vinícius bem aberto de um lado, Rafinha bem aberto do outro. Paquetá com uma chegada de trás para ser um meio-campista ao lado do Neymar e o Richarlison na referência. Quando a gente soma todas essas informações e olha para o elenco do Flamengo, você tem aí possibilidades diferentes, né? E coisas que o Flamengo também já fez ao longo desse período com essas peças dentro desses dois modelos. Um jogo de mais movimentação, de mais mobilidade, do Everton Ribeiro saindo do lado e centralizando, do Bruno Henrique encostando na área, do Arrascaeta tendo liberdade de movimentação, seja a partir do lado, seja numa função mais central, deu ao Flamengo as melhores atuações ao longo desse período recente. O Flamengo rendeu muito jogando nessas bases, com mais liberdade para que os jogadores pudessem se aproximar e dialogar. Foi assim com o Jesus, foi assim com o Dorival, nos melhores recortes aí do Flamengo nesse passado recente. E você tem também recortes de um Flamengo mais posicional, com o Domi, em um período com o Rogério, com o próprio Vitor Pereira também, e um trechinho com o Sampaoli. E nessas bases não foi um Flamengo que rendeu tanto, que não quer dizer que não possa render se o Tite fizer essa opção. Pensando em cenários, então, né? Vou pôr o Everton Ribeiro aqui um pouco mais de lado. Um ataque mais posicional. Você pode ter Bruno Henrique e Luiz Araújo bem abertos nas extremidades. Você pode ter um Pedro ou o Gabigol. Talvez um Pedro, por ser uma referência, o Tite gosta bastante dessa referência, trabalhando nessa função de 9 para dar mais profundidade, empurrar a linha defensiva para trás. Você tem aqui o Arrascaeta ou Gerson. O Arrascaeta tem convivido com muitas lesões, até fiz um levantamento. O Arrascaeta perdeu 76 jogos por lesão desde 2019, dá uma média de 20 quase por temporada, 19 jogos por temporada, um número muito alto. E ele tem ficado fora em momentos muito vitais, como na final da Copa do Brasil desse ano. Se você não tiver ele tão saudável, uma vez ou outra pode ser o Gerson esse cara, com capacidade de infiltração, de encostar para fazer uma tabela, uma triangulação, ou trazê-lo para jogar um pouquinho mais atrás também. E aí tiraria aqui Thiago Maia e o Alan do time para ter o Arrascaeta junto, o Gerson nessa função de segundo homem, como foi o Paquetá na seleção brasileira, por exemplo, né? Vou tirar aqui o Varela também. Um jogador com capacidade de se aproximar aqui do Arrascaeta e criar um ataque nessas bases, né? Um ataque mais posicional, com posições mais pré-estabelecidas. Mas se o Tite optar por isso, vai ter uma questão com os laterais, né? Ayrton Lucas e Wesley têm característica de muita ultrapassagem, né? O que ajudaria nesse tipo de jogo se você tivesse dois laterais, dois pontas, né? Que conduzissem, que aparecessem mais por dentro, que jogassem numa faixa mais central. Não é tanto a característica do Luiz Araújo, ele é mais um cara de 1 contra 1, de drible, de jogada individual. Aí o Everton Ribeiro encaixa mais para dialogar com a Arrascaeta e aí ter o Wesley passando. E o Bruno Henrique até num movimento de se aproximar do Pedro. Teve algo parecido na seleção brasileira no comecinho das eliminatórias de 2022, com o Renan Lodge passando muito no corredor esquerdo e o ponta daquele setor se aproximando da área. Chegou a ser Richarlison, foi em um determinado momento Cebolinha, entre outros, vários jogadores aí que o Tite, não vou me prender tanto a nomes, mas mais a forma de atuar. E aí nessa base aqui poderia ter um outro jogador ao invés do Gerson, ou até mesmo o Gerson sendo esse cara para se projetar, e aí sem o Everton Ribeiro, caso não permaneça, por exemplo, né? Você ter zagueiros também com boa capacidade de passe, que são Fabrício Bruno e Léo Pereira, o Pulgar como esse jogador que pode percorrer uma distância maior dentro do campo. Bases para um jogo mais, para um ataque mais posicional, que o Tite já usou e mostrou na seleção brasileira, né? No Brasil, pela característica dos jogadores, os laterais dele construíam mais por dentro. Alexandre e Danilo, ou Danilo quando foi para a direita e o Militão Danilo foi para a esquerda e o Militão na direita na Copa do Mundo, não é tanto a característica do Wesley e do Ayrton Lucas. E aí você pode ter outros jogadores nesse sentido, né? Um Varela para construir mais por dentro, até mesmo um Felipe Luiz, caso permaneça, ganhe mais um ano de contrato, pode ser um jogador que aí sim rende muito nessa função, construindo um pouco mais por dentro, sendo esse lateral mais meia, acho que dá pra gente definir dessa forma. E aí você abre espaço para ter os pontas, né? O Luiz Araújo bem aberto de um lado, o Bruno Henrique bem aberto do outro, ou o Bruno Henrique até mais próximo da área, aí você tem a possibilidade de usar um Everton Cebolinha, né? Que é um jogador que foi muito bem com o Tite na seleção brasileira, foi vital naquela campanha de título da Copa América.
o único título do Tite pela seleção brasileira, e pode ser um jogador que ganha espaço também com o Tite, enfim. Pode ter um Gabigol na referência, não é tanto a forma maior que o Tite escala os seus times, mas pode ter também, né? Possibilidades são muitas, porque é um elenco muito farto, tem jogadores de características muito distintas para jogar de formas muito diferentes. Você pode ter aqui, voltando os laterais mais agudos, né? Varela de um lado e o Ayrton Lucas do outro. Esse jogo de mais aproximações, né? De jogadores se aproximando mais do setor da bola. Então, Gerson e Bruno Henrique e Ayrton Lucas criando um trio de tabela aqui, por exemplo, uma triangulação. Luiz Araújo, Wesley, Arrascaeta do outro lado, o Gabigol também com essa prerrogativa de se mover, que vai muito bem nesse tipo de jogo. E aí, Pulgar, Fabrício Bruno e Léo Pereira dando esse suporte. Enfim, o Flamengo tem inúmeras possibilidades de jogar com o Tite no seu comando. Eu acho que é importante a gente olhar para esse panorama e entender que é um treinador que trabalha em bases diferentes e que não tem nada de defensivo, pragmático ou retranqueiro. Os trabalhos recentes do Tite mostram isso. Ele chega ao melhor elenco da América do Sul com muita capacidade, os trabalhos anteriores, né, a bagagem que os trabalhos anteriores trazem a ele, e também nas mãos um time, um elenco que dá a ele possibilidades de jogar de diferentes formas. É um dos casamentos mais interessantes aí do passado, futuro, recente do futebol brasileiro. Vai ser bem interessante ver como vai funcionar Tite, Flamengo e esse elenco com reformulações ou não. A gente vai trazer também ao longo aqui dessa trajetória algumas formas do Flamengo a partir do momento que ele começar a trabalhar e colocar o seu trabalho em prática.